O termo quinta coluna é um termo político. Usa muito lá na Assembleia da República, usa muito aquela expressão quinta coluna. A quinta coluna o que era? Eram soldados que já estavam dentro da cidade paisana. A quinta coluna vai tomar a cidade, e tomaram a cidade. Então, o inimigo quer pôr, Satanás quer pôr a quinta coluna dentro da sua igreja. Mas Jesus diz que ele não prevalecerá contra a sua igreja, pois não? E nós temos a nossa parte a fazer nisso, ficar firmes e fiéis à palavra do Senhor, que é por aí que Ele quer que a gente avance, pelo seu Espírito. Então, Pai, eu oro, Deus, para que nessa tarde, Pai, sabemos da Tua presença, sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito quer falar aos nossos corações nesta tarde. Deus, para que nós sejamos cada vez mais iguais a Jesus nos valores, no pensar, e cada vez menos iguais a nós próprios, nos nossos valores carnais, aqui mundanos, etc., Pai. Sim, ensina-nos a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar o seguinte, irmão. É uma armadilha muito forte, que é o ciúme e a inveja. O ciúme e a inveja é uma arma muito forte, até dentro da igreja. É uma obra da carne que destrói. E Tiago, filho de Maria, meio-irmão de Jesus, Tiago foi o primeiro líder da igreja cristã em Jerusalém. E Tiago, na sua epístola, escreveu o seguinte, Tiago 3, versículo 14. Tiago 3, 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriais, nem mintais contra a verdade. Coisa séria, mentir contra a verdade, contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, nós temos que ter essa sinceridade, reconhecer se existe inveja ou ciúmes em nós. Porque a inveja, na verdade, é nada mais que uma forte manifestação do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. E é uma raiz do pecado, que nos leva a pecar. É uma coisa na mente, é mental. Todo o pecado nasce na mente, não é? Todo vem a sugestão para pecar, está aqui. E depois nós, se agirmos em conformidade, nós pecamos, ou não? Então, é na mente que nós temos de travar essas coisas para nós não pecarmos, para nós não agirmos em pecado. Portanto, a inveja, na verdade, é mais uma manifestação do egoísmo exacerbado, egocentrismo. É uma raiz para o pecado. O pecado começa com o ego, como nós já vimos. É tudo por nós próprios, é o que nós queremos, é o que nós achamos, não é para mais ninguém, nem sequer para Deus. É aquilo, eu é que tenho razão, eu que estou certo, eu nunca me engano, eu. Não é? Olha o que o Senhor diz no Antigo Testamento para Moisés, passar a palavra para o seu povo, lá no deserto, em Deuteronômio 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder ou todas as tuas forças. No Novo Testamento repete isso, para nos trazer a lembrança. Não é? E nós podemos ir no Novo Testamento, Lucas 10, versículo 27. Lucas 10, 27, diz assim a palavra. E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é uma boa sugestão, isso é um mandamento do Senhor. E o amor não é um sentimento, o amor é um ato da nossa vontade, é uma escolha nossa. Amém. Então, graças a Deus. Primeiro, amar a Deus sobre tudo e todos, com todas as nossas forças, e só depois amar-nos a nós próprios e amar o próximo como a nós. Sabe porquê? Porque se a minha autoestima, se a minha autoimagem é baixa, eu não me amo.
E se eu não me amo, se eu não tenho amor para comigo, para com a minha pessoa, eu não estou falando narcisismo. Narcisismo é o extremo, né? Eu amo tanto a mim, eu estou apaixonado por mim. Não estou falando disso, não é? Então, se eu não tenho amor por mim, pela minha pessoa, eu não vou poder amar o próximo. É simples, não é? Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então, nunca ame a si próprio ou a outra pessoa acima de Deus. Eu tenho visto isso na igreja. Muitas vezes põe outras pessoas, outras situações acima de Deus. Eu tenho visto isso, para a minha tristeza. Isso é idolatria. Quando nós colocamos algo diferente que não Deus na posição de Deus, nós somos idólatras. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Somos idólatras, não é? Então, nunca ama alguém mais do que você ama a Deus. E, sabe, coloque sempre, desde que o amor de Deus flua do seu coração, que Deus colocou lá pelo seu Espírito Santo, está em nossos corações, flua nesse amor. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Diz assim: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Amém? Mas eu não sei se tem outra tradução ali que explica um pouco melhor isso. Mas tudo bem, está certo. Tá bom, dá para comer. Então vamos pôr as outras pessoas acima de nós. Não é? Vamos. Já mudou? Ok. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Esta é a vivência cristã, faz parte de sermos cristãos, isto. Agora, dito isto, vamos passar então, vamos tentar definir o que é ciúme, o que é inveja. Como eu já disse, a inveja é um pecado mental, é na mente. O ciúme é na mente, não é? A inveja ou o ciúme, como você quiser, exige devoção exclusiva a próprio e rivalidade intolerante. E assim é. A inveja preocupa-se totalmente só com ela própria, os seus próprios interesses, e exalta-se a si própria, enquanto olha para outros com desdém. Alô, irmãos? Deus não quer isso para os seus filhos. Por isso Ele nos alerta na sua palavra. E nós somos pregadores da palavra, temos que falar nisso. Eu não estou aqui para dar show, para nos dar show, não sei o quê, música. Não, estou aqui para falar a palavra de Deus, porque virá dia que as pessoas vão procurar a palavra de Deus e não vão encontrá-la. E nós temos que falar agora, enquanto é dia. Amém? Então, a inveja ou o ciúme é uma demonstração, na verdade, um orgulho escondido. E esta foi a causa da rebelião e da derrota de Lúcifer. Sabe? Lúcifer, o querubim ungido do Senhor, que hoje é Satanás. Ele teve inveja de Deus. Né? Ele, nessa inveja, demonstrou orgulho. E vou explicar rapidamente. Quando Deus, na eternidade passada, quando Deus criou o universo, o céu, aleluia, lá onde Ele está, onde é a nossa querida irmã, nós também iremos para lá. Deus Pai criou os seres angélicos, os querubins, etc, todos aqueles seres lá no céu, e Lúcifer criou como um querubim na quarta posição de autoridade. Primeira posição é o Pai, segunda é o Filho, terceira é o Espírito, quarta era Lúcifer. Veja só, lá no céu. E mesmo assim, Lúcifer não estava satisfeito. Ele viu-se que Deus criou tão lindo, tão belo. Ele orgulhava-se de ser belo, tão belo, ele achava que ele fazia melhor papel no trono de Deus que o próprio Deus. Olha aí. Então esse querubim ungido, que liderava o louvor e a adoração
a Deus nos céus, que era chefe dos querubins. Ele tinha autoridade sobre a terra, domínio sobre a terra, já antes de Adão. Ele tinha domínio sobre a terra, mas isso é uma outra história. E apesar de toda essa alta posição no céu, nessa hierarquia tão alta assim, Lúcifer teve inveja de Deus. Ele diz: eu quero me assentar no trono, eu quero ser Deus, não é? Eu quero me assentar no trono. E foi isso que lhe causou a queda, não é? Ele conseguiu reunir, conseguiu convencer uma terça parte dos anjos para ficarem com ele. E tentou um golpe de Estado, passa o termo, né? Mas não teve sucesso. Ele foi expulso do céu, mas esses anjos, que hoje são demónios e coisas que andam por aí. Então é assim, amados. Ele teve inveja de Deus. A inveja são ressentimentos. Muita gente tem ressentimentos quando alguém é abençoado e não ela. Quando a vida de alguém corre bem e não é dela, ficam com inveja, sabe? Ficam com inveja dos sucessos, das posições favoráveis na vida de outras pessoas. Ficam porque ela e não eu. Não é? Quem pensa ela que é? Irmãos, como filhos de Deus, nós devemos alegrar com as bênçãos dos outros. Amém? Se está a correr bem a vida dos outros, amém. Glória a Deus. Amém? E devemos alegrar com aqueles que estão sorridentes na vida, têm uma vida mais fácil. Amém, glória a Deus. Se calhar eles não tinham força para aguentar a vida que eu estou a viver hoje. Mas eu estou aqui, não é? E uma pessoa invejosa exige todas as atenções para si própria. É por isso que nós temos, no caso das escolas, não sou da escola, mas ouve-se mais nas escolas, o bullying. O bullying são os miúdos, são umas pessoas que têm uma autoimagem paupérrima de si próprio. Eles acham que eles não prestam para nada, não têm nada para dar. Então querem provar algo, batendo nos outros, mostrando que são superiores aos outros, ameaçando os outros. Isso é bullying. E só demonstra que aquela pessoa que comete isso tem uma autoimagem muito fraca dela própria. E também por causa disso tem inveja dos outros, que estão quietinhos, que vivem a sua vida, a vida corre bem, sabem sorrir, estão contentes na escola. E eles... lá no recreio já vais levar. Não é? Então, e essa inveja amplia as falhas, os erros de outras pessoas. Estás a ver que a pessoa diz: olha só, olha aí, diz que é crente, olha aí, olha como é que está. Não sei se já ouviram isso, não é? E amplia os erros e as falhas das outras pessoas, mas ignora os pontos fortes, as coisas boas que essas outras pessoas fazem nessa vida. Aí só aponta para os defeitos, não é? Para a situação. A inveja substitui a admiração por outras pessoas. Amém? E essa substituição passa, até se for exacerbado, passa de inveja para ira. Eu não quero essa coisa de Deus, essa coisa, não quero aqui nada disso. Tu nem sabes o que diz, nem diz o que sabes. Então, o ciúme nunca fica apenas numa simples inveja. A pessoa ciumenta, no fundo, deseja destruir, estragar a vida do outro, de quem ela tem inveja, não é? E quer eliminar as influências dessa pessoa que está a viver bem, para que passe a viver mal. Isso vem de onde, irmãos? Certamente não vem do nosso Deus, não é? Olha só, e foi exatamente isso que Lúcifer, lá no céu, enquanto ainda no céu, tentou fazer com Deus. Ele tinha complexos de ser Deus, ele quis ser Deus, estava com complexos de ser Deus. Eu, como Deus, lá no trono, nas bandas do norte, eu serei o melhor Deus que esse que diz que é Deus. Não é? Então é assim, amados. E ele não olhou a meios. Ele avançou, mas as coisas
as coisas correram mal. Também a inveja e os ciúmes ignoram por total, completamente, das pessoas que têm chamada de Deus e dons de Deus a operar em suas vidas. Oi, que é isso? Não, eu sou melhor, eu sei melhor, não é? E então, amados, essas pessoas querem fluir nesses dons, mas começam a imitar outras pessoas famosas, outras são usadas nessa chamada de Deus, são, por exemplo, são usadas nesses dons do Espírito Santo, eles começam a imitá-los. Nas pregações, imitam. Depois querem ver os milagres que Deus faz através dessas pessoas famosas e não conseguem, ficam frustrados e dão desculpas. E fazem sei lá o quê. Deus nunca mandou fazer aquilo, mas eles fazem, o Espírito Santo mostrou-me. Viva na palavra em nome de Jesus. Amém? Então, mas querendo fazer tudo isso, eles não querem assumir a responsabilidade dos dons e da chamada de Deus. Aí já não. O jejuar, o orar, o dobrar o joelho, aí já não. Isso já não. Eu quero é fluir à frente das pessoas para serem vistas. Olha aí. Isso é parte de ciúme, de inveja. Autoimagem pobre de si mesmo. Querem ser melhores que os outros. Então, qual é a fonte da inveja? Começar já a defini-la. A fonte da inveja é a nossa carne. A carne, que é a natureza do pecado. Quando nós falamos em carnalidade na Bíblia, quando nós falamos da natureza da carne, é a inclinação para o pecado que está em nós, não é? E a inveja nasce nessa inclinação para o pecado, a natureza do pecado que está em cada um de nós. E vamos ver o que é que diz o apóstolo Paulo sobre isso. Ele chama isso as obras da carne. Em Gálatas 5, 19 a 21. Só rapidinho aí. Ora, as obras da carne são manifestas. Elas manifestam-se. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Sabia que feitiçaria não tem nada de espiritual? É tudo obra da carne, obra do pecado. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Porque vem mais coisas, não é? Como os vícios e coisas dos dias de hoje, etc. Tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. As obras da carne. Notem o versículo 19. As obras da carne são manifestas. Elas manifestam-se através de cada um de nós, se nós o permitirmos. Não é? Então, significa que essas coisas acabam por vir ao de cima. Estão bem escondidas lá no nosso coração. A coisa mais enganosa que existe é o coração, diz a Bíblia. Está lá bem no nosso coração, nós queremos dar o parecer que está tudo bem, somos super ungidos, aleluia, amém. Tá. Mas as coisas estão lá dentro, ainda não mudamos nada. E quando chega a hora, essas coisas manifestam-se. Essas invejas, esses ciúmes, essas coisas. Então, porque não há pecado exterior que seja só do exterior. Todo o pecado vem de dentro. Nasce aqui. Na mente aqui, a batalha... O campo de batalha é aqui na mente, não é? Ele lança aquelas setas, aqueles dardos inflamados, aqueles pensamentos inflamados na nossa cabecinha, e nós começamos a entreter. É verdade, pá. Quem pensa ele que é? É isso mesmo que eu vou fazer. Olha, sabes? Está a fazer o serviço do outro. Jesus nasceu de mulher, que essa é a entrada legal na terra, ou não? Satanás não. Satanás saltou o muro. Ele é ladrão. Ele está aqui para enganar as pessoas. Não é? Para fazer frente, não pode fazer frente a Deus, como pessoalmente contra Deus, porque Deus é demasiadamente poderoso, ele já o experimentou. Jesus já o esmagou a cabeça, já tirou o poder.
Ele agora faz, sei lá, eu vou fazer mal a quem ele ama, que é você e eu. Assim, indiretamente, faço mal a ele. Estão a ver? Agora, então, todo o pecado começa no nosso interior, no pensamento, no coração. Ninguém comete um assassínio, irmãos, só por cometer um assassínio. Aquilo já está lá dentro, o ódio já está lá dentro. Ou incutiram esse ódio, ou ele ganhou esse ódio, ele teve inveja, ele teve ira, teve ciúme, e aquilo foi crescendo, ele não controlou a coisa, tornou-se assassino, matou. E nós temos que ter cuidado com essas coisas. Por isso o Senhor me pôs no meu coração falar, porque isso é perigo para nós que amamos o Senhor. Nós temos de nos guardar dessas coisas, não é? E a inveja torna-se evidente quando a carnalidade, a nossa carne, ganha o controle do pensamento. Judas não, mas Tiago, irmão de Jesus, também no livro, na Epístola de Tiago, ele diz lá, o pecado começa aqui. É aqui que nós temos que acabar com ele, não darmos luz a ele, não darmos nascimento a ele com os nossos atos. Nasceu aqui, acaba aqui. Amém? Eu vou fazer uma coisa. Se há aborto que nós devemos fazer, é desses pensamentos do pecado. Amém? Então, se você for uma pessoa mentalmente espiritual, conhece a palavra, ama o seu Deus, gosta das coisas de Deus, quer mais e mais conhecer os valores que Deus tem na sua vida, etc, etc, você vai viver uma vida que produz vida e paz. Onde você estiver, você vai transmitir vida e paz, porque isso está em si, não é? Mas se a pessoa for mentalmente carnal, essa pessoa vai produzir à sua volta as obras da carne. O falar mal das pessoas, e que e essas coisas todas, não é? E, incluindo ter inveja das pessoas, ciúmes das pessoas. A carnalidade, queridos, não consegue produzir vida e paz. Esqueça. Não há nada disso. A carnalidade apenas produz corrupção e leva até a morte. Amém? Então, e essa é a razão porque a palavra de Deus, a Bíblia, nos manda renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim a palavra rapidinho ali. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Sabe quem é Deus do sistema desse mundo? É um Deus que tem um D pequeno, não capital, mas pequeno, que é Satanás. Daí as confusões todas, as guerras todas, as injúrias, as mentiras todas, as aldrabices todas. A mentira passa a verdade passa a mentira, essas coisas todas. Então, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Essa renovação feita pela palavra de Deus. Essa palavra transformados vem do grego metamorfoses. Sabe o que é metamorfose? Você vê uma rã, põe os seus ovinhos e depois você vê uns girinos, não é? Uma coisinha assim redonda com uma caudazita, e depois, passado um tempo, o girino já tem duas patas de trás. É metamorfose, vai-se formando, até chegar à forma de rã. Nós também vamos sendo transformados com a palavra de Deus, vamos sendo renovados as nossas mentes, vamos sendo transformados cada vez mais e mais à imagem e semelhança de Jesus. Os seus valores são cada vez mais os nossos valores nós reconhecemos que estão errados, deixamos, e vamos buscar cada vez mais as coisas que estão do alto, não é? Lá do céu. Então, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não está zangado com ninguém, Deus ama. E Deus ama e Deus deseja que nos vá bem. Que nós possamos prosperar, que nos vá bem em nossas vidas. É essa a vontade de Deus para nós. Jesus pagou o preço na cruz para isso. A Bíblia diz que na cruz ele se fez pobre. Olha, tiraram as suas roupas, estava nu na cruz, não é? Fez-se pobre para que nós pudéssemos ser feitos ricos. O Senhor Jesus. Então,
Com a palavra de Deus, que nós estamos a usar para transformar a nossa mente, para começarmos a pensar nos padrões de pensamento de Deus, começamos a ver as coisas como Deus vê, a perdoar as pessoas, a ajudar as pessoas, a apoiar quem precisa de apoio, etc, etc. Nós começamos a fazer essas coisas, nós usamos a palavra de Deus. Jesus, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, o que é que aconteceu? O Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás, ou não? E lá no deserto, Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Nós, como seres humanos, somos seres triunos. Primeiro somos um espírito, temos uma alma, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa mente, e temos um corpo para vivermos nesse planeta, segundo as condições atmosféricas desse planeta. Não é? Muito bem. Mas nós, verdadeiro nós, é o espírito. É esse espírito que precisa nascer de novo. E nasce de novo quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que é que foi que Jesus disse quando ele foi tentado por Satanás? Está escrito. Aonde? Na palavra. E ele mencionava a Escritura. No corpo. Olha, tens fominha, já há 40 dias, 40 noites que andas aí, não comes nada. Tem umas pedras. Pá. Tanto não és o Filho de Deus. Já? Transforma essas pedras em pão. Jesus respondeu, está escrito. Olha, não, eu vou-te pôr aqui em cima da coisa do templo e tu atiras cá para baixo, porque a palavra diz que estão lá os anjos para te assegurarem. O que é que o Senhor disse? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus na alma, né? Olha, agora no Espírito de Jesus, se tu me adorares como Deus, ele sempre quis ser Deus, né? Se tu me adorares, tudo isso que tu vês, todas essas nações, esse mundo que me foi dado, porque Satanás roubou o mundo de Adão e Eva, Adão passou aquilo em bandeja dourada, todo o domínio sobre a terra para Satanás, ele agora é o Deus desse sistema por causa disso. Ele disse, se tu me adorar, eu vou te dar tudo isso que me foi dado. O que é que foi que Jesus disse? Está escrito. E ele deixou Jesus. E nós temos que resisti-lo com a palavra de Deus. Amém? Com a palavra do Senhor. Agora, essa inveja, esses ciúmes, operam tanto em crentes como em não crentes. Atenção. Temos que ter cuidado, né? Em Romanos 1, 28 a 32 diz assim. Romanos capítulo 1, 28 a 32. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, essas pessoas, eu não acredito em Deus, Deus não existe, Deus é assim, eu sou ateu. Olha, além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo, o próprio Deus, os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas. Tu gostas disso? É assim que tu queres? Então crê, vai. É assim mesmo, vê assim, não vais ver verdade nenhuma. É isso que tu queres? Então vai. Não é? E conhecimento, ele mesmo entregou aos seus ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. 29. Então, tornaram-se cheios de toda a espécie de injustiça, olha como não é que está o mundo, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, conhecem, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, olha aí, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem, do mesmo modo. Essa Europa precisa se arrepender, precisa vir aos pés de Jesus. Não é Deus, eu sou político, eu não creio em Deus. Depois esquece que a coisa vai correr mal aqui. Precisamos do Senhor nosso Deus. Amém? Então é assim, amados. A palavra de Deus aqui descreve como os incrédulos rejeitam a Deus, mas também como verificar que essas pessoas que não querem Deus, que não aceitam, dizem que é histórias, que é fábulas, que é não sei o quê, que não aceitam as coisas, estão cheios de mal, de corrupção, de inveja, de ciúmes. Eles não são bem, eles
Aparentam estarem bem, mentira. Lá dentro está podre. Está podre. Podem pôr maquilhagem se quiserem e tudo. Para a televisão, né? Olhos a brilhar. Sim, eu não. Lá dentro está podre. Jesus diz que é como as sepulturas. Estão caiadas por fora, mas lá dentro tem morte. Então, a palavra de Deus aqui descreve incrédulos que rejeitaram a Deus. Enfim, e como podem verificar, essas pessoas estão cheias de coisas que não interessam a ninguém. Mas notem que também essas coisas se podem manifestar na vida daqueles que se dizem de Jesus. Olha só, se nós não tivermos cuidado. Agora volta o Tiago, eu gosto muito de Tiago. Tiago 3, versículos 13 a 16. Diz assim, Tiago 3 a 16. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que demonstre por seu bom proceder cotidiano, é todos os dias, não é só de vez em quando, é todos os dias, mediante obras praticadas com humildade, que têm origem aonde? Na sabedoria que vem de Deus, não é? Ok? No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquê? 15. Porquanto esse tipo de sabedoria é aqui da terra, né? Não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, é demoníaca. É dos demónios. E olha só. Versículo 15. Porquanto esse 16. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Ai, coitadinho, onde está esse Deus? Tantas criancinhas a morrer. Ei, os irmãos já me ouviram dizer isso. Não culpem Deus. Deus deu o domínio ao homem. O homem passou o domínio para Satanás. Satanás está a fazer o quê? Está a matar as crianças. Deus não vai intervir. Ele deu o domínio. Ele não vai intervir numa coisa que ele já deu. Ele está à espera que esse tempo passe, cesse para ele poder outra vez agir. Amém? Bom, ok. Então, a inveja causa confusão no coração e na mente. E o crente, se o crente abrir a porta a esse tipo de coisas na sua vida, então ele vai experimentar todo tipo de males contra ele. Essa é a razão porque a inveja é tão má. Falo mal das pessoas, tenho inveja, sou crente, mas tenho inveja daqueles crentes que são abençoados, os meus olhos. Satanás põe assim uns óculos, umas lentes especiais, você olha para as pessoas que estão abençoadas, Deus abençoa aquilo, mas não abençoa a mim. É as lentes, tira essas lentes, vê o amor de Deus na tua vida. Amém. No teu tempo vai chegar, sabes esperar e contar com Ele. Um crente tal como um pecador pode cometer todos os pecados que um pecador comete, não é? Mas há um que eu advirto, que não deve cometer. O incrédulo pode cometer, porque não tem Jesus, ele pode rejeitar Jesus. Não tem, não é? Mas o crente que tem Jesus, não deve, jamais, rejeitar Jesus na sua vida. Eu advirto. Amém? Isso é um perigo. Depois já não há mais como voltar para o Senhor. Agora, quando o crente age em inveja, olha só o que vai acontecer. A sua face da glória de Deus, a luz, aquela face brilhante, por causa de Deus na sua vida, apaga, essa face fica escura. O semblante escurece. Já não anda mais com uma cara de 9h15 da manhã. Anda com uma cara 6 da madrugada. Qualquer coisa responde mal. Não tem paciência para nada. Trata mal as pessoas. Não é? A alegria vai, a paz vai. A produtividade diminui na sua vida. Até mesmo corre o perigo de perder galardão no céu. Então, o poder para nós vencermos essa inveja, esse ciúme, vem através do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo, Gálatas 5,16. Ele diz, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, letra maiúscula, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne.
Que ali estão as obras da carne, não é? As invejas, os ciúmes, etc. Vivei pelo Espírito. Como é que você vai viver no Espírito? Você ora, você passa tempo com o seu paizinho, na palavra de Deus, orando e louvando, amém? E não vai para aquela igreja, depois não sei o quê. Depois, por favor, seja crente de verdade. Sirva o Senhor seu Deus, amém? Então, a inveja teve um papel importante na crucificação que levou Jesus à cruz. Sabia disso? A inveja. Olha aí. Marcos 15, 9 e 10. Olha aí. Pilatos. Sabem quem é Pilatos, não é? É o romano lá. Pilatos ofereceu a quem? Aos líderes religiosos. Como Deus não gosta da religião? Pilatos ofereceu: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Eles queriam que eles o matassem, não é? Porquanto ele, Pilatos, bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, lhes haviam entregado Jesus. Quem matou Jesus foi mais a religião que outra coisa. Mas enganaram-se. Jesus morreu para nos salvar. Eles pensavam então acabar com aquilo, não acabaram não. Deram início. Amém? Então, glória a Deus por isso. Deus sabe o que faz. Os líderes religiosos não estavam zangados porque Jesus, volta e meia, dizia que as suas doutrinas feitas por homens não eram doutrinas de Deus. Chamava-os, vocês sabem, não é? Hipócritas e serpentes, não sei o que mais, que Jesus chamava assim de caras, não é? E não era por causa disso que eles estavam coisas. O problema é que eles tinham inveja do Senhor, porque as multidões que seguiam Jesus e os sinais e maravilhas que aconteciam através de Jesus aumentavam cada vez mais. E eles olhavam, cada vez, aqueles são nossos, mas estão a seguir Jesus. Porque se continuar assim, nós vamos ficar sem crentes. Sem pessoas na nossa igreja para nós controlarmos, só ficamos nós. Não, temos de acabar, temos que matá-lo. Olha só, fizeram o mesmo com o apóstolo Paulo. Dr. Lucas, que foi quem escreveu Atos, o livro dos Atos, Lucas diz assim, Lucas 13, 45 só. Diz assim, 45. É só mais 41 versículos abaixo. Não é Lucas, filho. Atos. Atos, sim. Atos foi escrito por Lucas, não é? Ok? Entretanto, quando os judeus observaram a multidão que seguia Paulo e Silas, os pregadores, os apóstolos do Senhor, ficaram todos tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante, é assim que a religião age, contradiziam o que Paulo pregava. Olha aí. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, eles afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. É o que nós estamos a fazer. Eles não gostam, mas nós pregamos. Não é? Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora vocês judeus não querem, eu vou para os não-judeus, para os gentios. Olha aí. Atos 17:5 diz assim: porém os líderes judeus, mais uma vez, sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos, homens maus, dentre os desocupados, que não trabalhavam, só roubavam, etc. E agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, onde estava Paulo e Silas. Invadiram a casa de Jason, onde Paulo e Silas estavam hospedados, um crente, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento, ou da vila, da aldeia, onde estava a multidão, para os apedrejar. Por quê? Por forte inveja. Amém? Eu lembro uns anos atrás, ninguém fala disso, mas é verdade, por isso eu vou falar. A Inquisição, na Península Ibérica, mataram muitos, mas muitos, judeus e nós, cristãos. Hoje ninguém fala, é tudo santo. Por amor de Deus. É ou não é? Inveja. Agora é assim. Enquanto o ministério do apóstolo Paulo crescia, assim também crescia a inveja
nos corações dos líderes religiosos. E a inveja levou, vocês sabem da história, quem já viu os 10 Mandamentos, filme, sabem da história, os patriarcas são filhos de Jacó. Eles estavam lá fora no campo a guardar as ovelhas do velhote Jacó, do pai, e tiveram muita inveja porque ouviu um menino bonito de Jacó. Jacó até lhe deu uma capa colorida, e esse menino era José, e José vinha sempre trazer comida para eles, lá no deserto. E um dia estavam com tanta inveja, porque eles voltavam para casa, é pequenino, é mais novo que eles venderam como escravo para o Egito, não foi? Conhecem a história. Ele foi vendido como escravo, mas no entanto Deus estava sempre com ele. Nunca deixou, nunca o abandonou, não é? Veja comigo Atos 7, versículo 9. Atos 7, 9. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, patriarca eram os irmãos mais velhos de José, cada um deles é o patriarca de uma das tribos, das 12 tribos de Israel, amém? Por isso eram patriarcas. Dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele. Isso estava com ele. Ele chegou a ser primeiro-ministro do Egito, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Também por causa de inveja, algumas tribos de Israel não se entenderam por causa de inveja e ciúmes, causaram que a nação de Israel, naquela altura, se dividisse em dois reinos, em duas nações diferentes, Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul, não é? Como diz lá em Isaías 11, versículos 13, rapidinho, só para dar assim uma luz nisso. Então cessará o ciúme de Efraim. Os adversários de Judá serão exterminados. Efraim não tornará a ter inveja de Judá. E Judá não voltará a hostilizar Efraim. Porquê? Porque dividiram-se. Israel ficou com 12 tribos e Judá ficou com 2. Amém? Por um tempo, por alguns anos, eles viveram dessa forma. E a inveja foi de tal forma o problema lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, que Deus instituiu uma oferta especial para apaziguá-lo por causa da inveja dos homens. Não vou ler porque é muito longo, mas quem quiser ler pode tomar nota, número 5, versículos 11 a 31. Lá em casa, pode ler sobre isso. Deus toma a inveja e o ciúme como coisa séria, porque Ele sabe o que é que esse ciúme, essa inveja pode fazer em nós. Sabe, quando eu falo mal de alguém, quando eu desejo o mal de alguém, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E quando você semeia um bago de milho, você vai colher centenas de bagos de milho, ou não? Você semeia uma palavrinha má sobre alguém, você vai colher centenas de palavras más contra si. Cuidado! Deus não gosta disso, Deus nos avisa, nos alerta desses princípios da vida, não é? Então, é por isso que Deus nos alerta, e Ele diz uma coisa, irmãos, que é muito forte. O agricultor, Deus é agricultor, não é? Ele pega, quando chega a altura de podar os ramos, Ele pega na tesoura, ou não é? E vai, aquelas ramos não dão fruto, Jesus diz que Ele corta. Só que às vezes aqueles ramos ainda estão verdes. Ai! O meu orgulho! Ai! Não está a dar fruto, Deus corta. Porque você está na videira que é Jesus. E Ele quer que você dê fruto. Então coisas assim que não, Deus corta. Não é? Olha o que Jesus diz. Para que Ele corta? Para podermos dar mais fruto e melhor fruto. Em João 15, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz o seguinte. João 15, 1 e 2. Eu sou, é Jesus quem fala, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, crente, né? Crente, está em Jesus, que não dá fruto, essa Bíblia diz, Ele retira, mas na verdade a Bíblia diz que Ele corta, não é? E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Amém, queridos? E às vezes nós estamos a crescer em Cristo, nós estamos, às vezes
essas nhanhas que nós temos muitas vezes, que só nos prejudica, nós achamos que não, mas só nos... Ele vai quantas horas, tal, e ai Deus, já não sei que se vou mais à igreja, pai. Ai não sei mais, mas serviço Deus dói. É passageiro, depois logo você vai ficar feliz. Amém? Porque Deus o ama, amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, há uma inveja, um ciúme, que é justo, sabia disso? Há uma inveja, se você quiser chamar inveja, eu chamo de ciúme, que é justo. Porque nem todo o ciúme é mau. Nem todo o ciúme é mau. Existe uma forma divina de ciúme. Porque Deus nos ama tanto, 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 que Ele fica com ciúmes quando Ele vê-nos a nós servirmos a outras coisas mais do que a Deus. Ele fica com ciúmes. Esse ciúme não é mau. Esse ciúme está baseado na vontade dele para nos proteger, para querer o nosso bem, e nasce do seu amor por nós. Ele fica com ciúme. Nosso Deus é ciumento. Ele ama-nos. Esse ciúme é um ciúme saudável. Amém? E ciúmes saudáveis também entre marido e mulher. Há ciúmes que são saudáveis, há outros que são um bocadinho mais, já vão mais, são mais exacerbados, já não convém, não é? Mas há uns ciúmes que é para proteger. O marido tem ciúmes porque ama a sua esposa, não quer ver a sua esposa em certas situações e fica com aquele ciúmezinho e tal, para protegê-la, porque a ama, que não quer que ela vá por aí, não é? Mas há outro ciúme que é demais. O marido começa a escravizar a mulher. Então, todos os dias a mulher tem que explicar ao marido, tintim por tintim, o que ela fez durante o dia. Vamos acabar com isso, em nome de Jesus. Que isso já não vem do Senhor. Amém? Isso já não vem do Senhor. Então, temos que saber controlar isso. Olha que diz, aquele livro que a gente lê da Bíblia, um livro que nós lemos todos os dias, não falha. Cantares de Salomão. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Eu não sei essa tradução, eu estou pensando na tradução inglesa, mas vamos ver. Cantar de Salomão, versículos que eu disse, 6 e 7, está certo. Grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teu braço. O amor é tão forte quanto a morte. E a paixão é tão inflexível quanto o próprio Sheol, sepultura. Olha o que é que o ciúme faz. Olha o que é que o ciúme faz. Não é? Tuas brasas são fogo ardente, são como as labaredas do Eterno. É preciso ter cuidado. As nossas esposas são para ser nossas companheiras, não nossas escravas. Os nossos maridos são para ser nossos companheiros, não nossos escravos. Sim ou sim? Amém? Então, o ciúme descontrolado num casamento pode, aliás, eu diria 90% ou mais, se for exacerbado, se for descontrolado, vai resultar em abuso emocional e físico. Aí a coitadinha da esposa começa a ficar com marcas negras. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Esse homem é o homem, mas sem H. Não tem H. Homem. Não tem H. Então, as esposas tornam-se escravas, controladíssimas. Onde é que tu foste? Onde é que estiveste? Por que há tanto tempo? Por que não sei o quê? Cuidado. Você não está... Se calhar você está a entrar naquilo que não deve entrar na sua vida, porque você é filho de Deus. Amém? Olha que Jó diz. Ciúme afeta a saúde física. Sabe, essas coisas, ciúmes, invejas, falar mal das pessoas, as pessoas acabam já numa certa idade avançada com problemas de ossos, com outras doenças no corpo. São coisas que eles andaram a semear a vida toda e aquilo vai crescendo nelas. Sabe, eu lembro, não sei se já contei aqui, um pastor americano, muito famoso, um homem já com 90 e tal anos de idade, eu acho que já contei aqui. Ele estava um dia em oração e Deus diz, dia tal, eu vou te chamar para junto de mim. O que é que ele faz? Telefonou a família toda, marcou um dia, um sábado,
lá em casa para um brunch. Os americanos têm muito, se você um dia for aos Estados Unidos, você vai experimentar. Um brunch nem é pequeno almoço, nem é almoço, são as duas coisas juntas. É um brunch de manhã, que eles gostam, têm muito hábito de brunch, fazer brunch, porque eu preciso falar convosco. E eles vieram, os netinhos e todos, os filhos, as noras, os genros, todos os irmãos, etc. Vieram todos, estiveram todos juntos, reunidos. Uma alegria, uma festa. Todos juntos, a família não se via há muito tempo. E abraçavam, estavam contentes de estarem juntos. E chegou o momento em que ele falou: queridos, prestem só um bocadinho de atenção. Eu convoquei-vos aqui este dia para vos comunicar que eu vou partir para o Senhor, cheio de saúde. Eu vou partir para o Senhor me disse que me ia levar hoje. Então, convoquei-vos para estar junto, para vos dar um abraço a todos, para dizer que vou adiante e ficarei à vossa espera, até que também vocês cheguem. E todos abraçaram, e aquelas coisas todas, alguns a chorar e outras coisas abraçaram. E ele foi para a varanda, tem aquela cadeira, vai e vem, o que é aquilo? Balanço, não é? Sentou-se ali, começou a balançar, tic. Às tantas o espírito dele já não estava lá, era só o corpo, tic. Ele subiu para o Senhor. Que morte linda! Porque a morte do seu servo, da sua serva, do seu filho, da sua filha, para o Senhor, é santo, é agradável. Porque essa pessoa vem para junto dele. Finalmente, filhota, estás aqui. Um abraço. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Agora vamos ver Salomão. Provérbios 14. Vamos ler Jó, ainda não li Jó 5:2. Jó 5:2. Portanto, o ressentimento destrói o insensato. Olha aí, a inveja, o ciúme, destrói o insensato. A inveja aniquila o falto de sabedoria. Quem anda em inveja e ciúme não tem sabedoria e fica aniquilado ali. Vamos lá, Provérbios 27. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Essa correção aqui. Aniquila. Não, eu estou falando Provérbios 14:30, por favor. 14:30. Essa tradução está um bocadinho, não sei, não quero falar contra ela, mas não. Isso, obrigado. Está melhor. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Irmãos, não estou a dizer que são todas as pessoas que têm problemas dos ossos andaram com inveja nesse mundo, não estou a dizer isso. Mas isso causa isso. Aliás, o hebraico diz mais. Podridão dos ossos, está certo. O hebraico diz é podridão para os ossos, está certo. É isso mesmo. Nós temos, para ser crentes, nós temos que saber ser crentes. Aplicar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus em nossas vidas. Provérbios 27:4. Essa é a última escritura. Provérbios 27:4. Cruel é o furor e a impetuosa ira é cruel. Mas quem parará perante a inveja? É uma coisa, quando começa, quase que se torna incontrolável, irmãos. E vai nos prejudicar a nós primeiro. Então, são dos pecados mentais mais perigosos que existem, a inveja e o ciúme. E qual é a solução para nós nos podermos livrar desse tipo de coisas tão prejudicial às nossas vidas? É reconhecê-lo em nossas vidas. Sim, Deus, eu tenho inveja de certas pessoas, eu tenho ciúmes, Pai. Sim, é verdade, Pai. Eu reconhecer isso, primeiro reconhecer que tem, e depois pedir perdão a Deus. Senhor, ajuda-me a livrar-me disto, Pai. Perdoa-me, Senhor, eu reconheço. Sim, Deus, tens toda a razão. Eu tenho usado essas coisas contra as pessoas, por isso eu te peço perdão, Senhor. Reconheça, seja rápido, não é amanhã, não, hoje. Quanto mais rápido, melhor para si, não é? Trate rapidamente de se livrar dessa coisa e use a autoridade da palavra, como Jesus usou no deserto contra Satanás. Está escrito. Você usa a palavra de Deus, está escrito. Eu não preciso aceitar essa inveja na minha vida, eu não preciso fluir nesse ciúme na minha vida, eu rejeito isso na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu amo o meu próximo.
Eu dou primazia ao meu próximo. Eu estou aqui para ajudar, para ser útil ao meu próximo. Dá-me um bocadinho de dinheiro. Vai trabalhar, que eu também trabalhei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Enfim, nunca ignore o ciúme, a inveja, quando ela está no seu interior, quer levantar-se na sua mente. Cuidado, ela vem sem avisar. Esteja atento. Reconheça-o, confessa rapidamente a Deus. Amém? Usa a palavra de Deus. Em vez de andar com ciúmes e com invejas das pessoas, anda em amor. Faça o contrário, anda em amor para as pessoas. Ama as pessoas. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Ajude quem precisa de ajuda. Apoie quem precisa de apoio. Ora para quem precisa de oração. Fale de Jesus às pessoas que não têm Jesus em suas vidas. Amém? Ande em amor. Ponha outras pessoas primeiro à frente de si. E você vai ver, as coisas vão mudar na sua vida. Então, caso você tenha estado a lutar, se for o caso, não sei, Deus sabe, com ciúme, com invejas de alguém ou uma pessoa, tal, você desentenderam-se e agora você... Sabe aquelas coisas? Eu às vezes vejo. Ai, meu pai. Vem um, constrói uma casa. Vem outro, constrói uma casa ainda melhor ao lado. O outro vai compra um Mercedes. O outro vai comprar um Mercedão. Então nessa coisa, isso é sabedoria? Isso não é viver a vida, não é? Então, olha só. Enche a sua mente com a palavra de Deus. Passe por essa metamorfose, essa transformação pela palavra. Conheça qual é a vontade de Deus para a sua vida. Recuse em dar aso, em dar oportunidade ao ciúme, à inveja na sua vida. E não jamais se esqueça, para terminar, o ciúme, a inveja, se você não tomar autoridade sobre isso no nome de Jesus, pela palavra de Deus, essa coisa vai acabar por destruí-lo. E você não vai entender bem porque é que tem que ir sempre para o hospital. Você não vai entender bem várias coisas porque é que estão a acontecer isso. Alô? Amém? Vai acabar por destruir. Antes caminhe no amor de Deus, porque o amor de Deus é edificante. Edifica vida e paz em nossas vidas. Amém. Aleluia. Eu já passei como pastor, como servo de Deus, passei muita coisa, fui muito maltratado, não é? Não sei o que, atira. Já não sou quem vive, é Cristo. Eu uma vez estava a passar por situações dessas, de perseguição, jornalistas, jornais, aqui em Portugal. Oxe, essa gente toda, uma seita, não sei que, não sei quantas coisas. Eu estava em oração, Deus, sou tão pequenino, uma igrejinha tão pequena, estamos a incomodar a nação toda. O Senhor dá-me uma imagem de um cão morto. Um cão morto. Um cão morto. E eu vi assim o Espírito Santo dizer, dá-lhe um pontapé. E eu, naquela coisa, dei um pontapé ao cão. Ele importou-se? Não. Tu estás a te importar por quê? Não que sejas cão morto, mas tu já não vives, quem vive em ti sou eu, meu filho. Amém? Avança. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. E avança. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Bendito seja o teu santo nome, pela tua palavra. O amor que tu tens por cada um de nós. O bem que tu tens para cada